Pois é, quem já está com a gente aqui, eu vou colocar, e na sequência eu quero ter uma pessoa aqui que veio com um desafio, o desafio está aceito e eu vou desmenti-la no ar aqui, porque é o pior tipo de gado que existe, é aquele gado que ouve uma bobagem mais articulada e mais engenhosa e acha que vai ficar cuspindo bobagem aqui. Mas eu já vou voltar, já vou primeiro aqui colocar com a gente o Renato Janine Ribeiro, nosso querido. Tudo bem, professor? Boa noite, Henrique Glauco. Tudo bem? Tudo bom, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Renato, todos nós juntos, né? Vamos que vamos. Eu vou só pedir um minutinho para ti para desmentir um sujeito aqui, que é o seguinte, o tal de Fernando, acho que é. Ele diz assim, aí depois ele escreve um monte de vezes embaixo, se alguém tiver a capacidade, me desminta, eu vou te desmentir. Bolsonaro com a pandemia teve juros a 2%, eu acho que ele está falando da Selic. Na verdade foi 2,75, se eu não me engano, foi o mais baixo. E foi tão interessante a baixa de juros dele que não trouxe nenhum investimento para o país. Ele baixou os juros para tornar o investimento mais atrativo e, em vez de entrar recurso no país, saiu. Ou seja, ele botou a taxa lá embaixo e não entrou nenhum tipo de contrapartida em investimento no país, porque o país teve uma queda acentuada de investimento durante o governo Bolsonaro. Então, colocar o juro baixo e isso não resultar, a taxa básica, em investimento, é uma tremenda de uma idiotice. Depois ele diz assim, PIB teve crescimento. O PIB teve crescimento. Quando você tem um desempenho miserável em qualquer coisa, ao aumentar, tudo chama atenção. Vamos imaginar, Fernando, que você trabalha para ganhar R$10 por mês. E o Glauco trabalha para ganhar 5 mil por mês. Se eu der para o Glauco R$500, o Glauco teve 10% de aumento, né, Glauco, no seu salário. E se eu te der R$20, Fernando, e você passar de R$10 para 30, eu te dei 200% de aumento. Só que quem ganhou mais? Você que ganhou R$20 a mais ou o Glauco que ganhou 500? O Glauco, naturalmente. O PIB apresentava crescimento no período do governo Bolsonaro porque todos os indicadores anteriores de produção, de geração de riqueza do país eram miseráveis. Quando você tem índices ridículos, crescer a partir de um índice ridículo é muito fácil. Eu quero ver você crescer com uma produção e uma geração de riqueza muito elevada. Aí você precisa superar isso. Agora, desse jeito fica fácil, né? Com um país com desempenho econômico miserável e pífio, qualquer mínimo crescimento era um indicativo de crescimento do PIB. Depois ele diz assim, as estatais deram lucro. Evidentemente elas deram lucro, até porque ele vendeu uma parte delas apenas para capitalizar dinheiro e ele manteve todas as outras sucateadas sem nenhum tipo de investimento. As estatais com o Lula não dão prejuízo. A diferença é que o presidente Lula investe nessas estatais em infraestrutura, contratação nova, aquisição de equipamentos e insumos. Isso naturalmente faz a empresa gastar. Quando você mantém uma empresa completamente paralisada, sem praticamente dar nenhum lucro e apenas pagando os gastos, por exemplo, de salário, e quando você vende outras estatais para capitalizar dinheiro e coloca nessa conta, você naturalmente vai ter estatais dando superávit, né? Então, assim, desse jeito fica muito fácil. É como na tua casa você cada dia vender um móvel. Você vende a estante, depois o guarda-roupa e tal. Vai parecer que a tua renda está crescendo em casa. Só que a tua renda não está crescendo. Na verdade, você vendeu a cama, depois vendeu o aparelho de TV. Então, assim, o que você está fazendo é depenando o patrimônio, juntando dinheiro. Enfim, isso é mais uma estupidez. E ele diz assim, o Bolsa Família pulou de 200 para R$600. Eu queria dizer que o que foi a R$600, na verdade, foi o auxílio da pandemia, que o Bolsonaro foi contra, e foi um projeto, inclusive, de um deputado do PSDB de Minas, que eu não lembro o nome agora. Bolsonaro foi contra isso. E também houve esse crescimento nos benefícios sociais, porque o período do Bolsonaro foi o maior período de inflação da história do Plano Real, desde que o real foi implantado,
em junho de 1994, há 32 anos, vai fazer agora, o pior período de inflação foi o período do governo Bolsonaro. Se você tem muita inflação galopante para uma moeda relativamente estável, muito estável, é natural que os valores de salário, de benefício, de tudo, eles são indexados, eles vão aumentar. Então, assim, tudo isso que você fala é bobagem, meu camarada. Tu vai repetir isso aí para quem não sabe como as coisas funcionam. Professor Renato Giannini Ribeiro, depois dessa breve explicação, eu queria perguntar o seguinte: você viu a Quest? O que você está achando dessa descidinha do presidente Lula aí, 2 pontos na margem de erro, mas vem se estreitando essa margem? Há um sinal de alerta já, ô professor? Olha, Henrique, eu não acho que vai ser fácil. Eu acredito que o Lula vai ganhar, mas não acho que vai ser fácil esse ano. Primeiro, o que é muito chocante é saber o poder do negacionismo. Nós temos uma população, e você acaba de dar um exemplo disso na sua refutação, você tem uma população que se acostumou a negar a realidade. Uma parte da população acredita em qualquer mentira que lhe seja dita. E é muito difícil romper essa bolha, romper essa dificuldade. Uma das coisas mais graves do avanço da extrema-direita, não só aqui no Brasil, é que acabou o diálogo. Você não fica praticamente inútil. Você diz coisas, as pessoas repetem inverdades, mentiras, acreditam em mentiras. Faz uns 10, 12 anos, o New York Times fez uma matéria muito interessante, foi um furo dele no Brasil. Ele foi ao Nordeste e pegou toda uma campanha que havia contra a vacina, isso muito antes da Covid, e essa campanha contra a vacina passava por as redes de WhatsApp. Como você não paga, quer dizer, os planos de celular fazem que os dados que vêm pelo WhatsApp não são debitados do pacote de dados. Então, é uma quantidade enorme de vídeos mentirosos que já estavam passando e atacando vacina. Não era vacina contra a Covid, eram as vacinas históricas, aquelas testadas e aprovadas, aquelas de muito tempo já, aquelas que fizeram que certas doenças da infância, como catapora, sarampo, etc., praticamente desaparecessem. Varíola, né? Varíola, que é o grande sucesso do século XX, a varíola matou 300 milhões de pessoas no século XX e não mata ninguém há 40 anos. E nos últimos 10 anos, entre os 50 anos, entre 1970 e 80, matou só uma pessoa no mundo. E por um descuido no manejo de um laboratório. Então, quando você começa a ter pessoas que negam a vacina, que negam a realidade, que negam o resultado das eleições, que, enfim, então fica muito difícil conversar e essa mentalidade parece que calcificou, como tem dito os cientistas políticos. E isso vai ser difícil, vai ter que ser uma luta. Agora, todas as pesquisas ainda dão vitória ao presidente Lula. E eu acredito que isso é possível, acredito que isso vai acontecer, só que eu acho que nós temos que estar muito preparados para insistir muito na campanha, lutar pelo diálogo, porque no diálogo a gente ganha, sabe? Se você consegue expor os fatos, ganha. A economia melhorou, e o fato da economia melhorar nos interessa não pela economia em si, mas porque melhora a condição dos mais pobres. A gente vê dados, por exemplo, a inflação para os mais pobres é mais baixa do que a inflação para os mais ricos. Isso é política pública. A gente vê a política pública da isenção do imposto para quem ganha menos de R$5.000, agora a questão da escala de trabalho, 5x2, são políticas que têm que ser conduzidas e que estão sendo conduzidas. Quer dizer, o Haddad foi muito criticado pela esquerda por causa da política econômica, mas ele está dando uma sustentação de base para poder fazer uma série de medidas que são populares não só do povo gostar, mas de serem boas para o povo. Então vai ter que haver essa luta, mas eu não acho que vai ser fácil. E estou preocupado, além da eleição presidencial, com o Congresso. Tem que melhorar esse Congresso, tem que melhorar os governos de Estado. Veja, de Minas para o Sul, que é a região que está controlada basicamente pela direita / extrema-direita, o único estado, por enquanto, que a gente pode esperar que dê uma melhora é o Rio de Janeiro. É o único estado que a gente vê a extrema-direita, atualmente representada pelo Cláudio Castro, tendo tudo para perder para o Eduardo Paes, que não é de esquerda, mas pelo menos é uma pessoa mais próxima da democracia e uma pessoa que dialoga bem com a esquerda, né?
Então, nós temos que lutar para melhorar isso, porque está difícil, viu? Está difícil. Glauco. Agora, em relação à forma, professor, que se dá o debate político hoje, né? Porque agora há pouco a gente falou, inclusive, segundo dados dessa própria pesquisa Quest, quando você pega a faixa etária de 16 a 34 anos, a maioria das pessoas, assim, mas de muito longe, a principal fonte de informação dela são as redes sociais, né, dessa pessoa que está dentro desse segmento, dessa faixa etária. E quando a gente vai vendo ali, vai crescendo, aí vão vindo outros veículos, e a gente até comenta, é óbvio que não é que a gente tenha também na mídia tradicional uma qualidade fantástica de informação e debate, né, com muitas questões que são invisibilizadas, mas ainda assim tem algum tratamento de informação que não acontece nas redes sociais, principalmente nessas que são pouco transparentes, porque a gente não vê o que está acontecendo, né? Essas de mensageria, como o WhatsApp, o Telegram. Nesse contexto, professor, como é que o senhor vê a possibilidade da gente se adaptar a esse tipo de debate político? Porque é um desafio muito grande, né? Quando você vê que a arena da opinião pública era há 10 anos, e num período de tempo muito curto, porque 10 anos é um período de tempo histórico, né, é bastante reduzido, ela muda quase que completamente, professor. Acho que você já colocou o problema bem, né, Glauco? Quer dizer, nós temos uma questão que, mesmo com o viés conservador da mídia tradicional, ela tem um certo compromisso com um certo nível de verdade factual, que desaparece por completo quando você tem a terra de ninguém, cada um fala o que quiser, etc. E fica muito difícil, nesse caso, você ter o diálogo, porque as pessoas vão acreditar naquilo com que são mais bombardeadas. Ainda mais quando já se criou, vamos dizer, um viés delas favorável a esse tipo de mentira. Veja, eu fui ministro da Educação em 2015. Na ocasião, havia duas fake news, 2 factóides, 2 mentiras que a direita brandia, direita/extrema-direita, né? Foi virando extrema-direita, a direita brasileira. Uma era a escola sem partido, a alegação de que o governo estava partidarizando a educação, de que a educação era um lugar no qual estava se procurando fazer que as pessoas virassem o que eles chamam de comunistas. É um termo vago, não corresponde mais a nada, quer dizer, não existe mais hoje um governo comunista no mundo, talvez Cuba, em certa medida, mas a China certamente não é. Rússia é um estado anticomunista, mas para muita gente há uma confusão nesse ponto. E a segunda fake news que foi muito utilizada era da ideologia de gênero. A ideia que foi dita, e ainda tem gente que diz, que o governo pretenderia decidir, o governo, ele próprio, qual o sexo das crianças. Quer dizer, você é menino, o governo poderia decidir fazer de você menina, e vice-versa. É uma coisa que, além de ser louca, a gente não entende para quê, qual seria a finalidade disso. Mas isso assustou muita gente, porque há um medo muito grande de muitas pessoas quanto à sexualidade dos filhos. Mesmo pessoas que aceitam que um filho, uma filha, possa ter orientação sexual para o mesmo sexo, mesmo pessoas assim, não ficavam chocadas com a ideia de que o governo pudesse ser quem decide, e não a pessoa. Então, é um negócio delirante, mas emplacou muito. E de lá para cá tem mais coisa, terra plana, quer dizer, a questão da vacina transformar a pessoa em jacaré, isso foi dito por um pateta, por um mentiroso, por uma pessoa sem nenhuma credibilidade, e foi o ex-presidente Bolsonaro, mas tem gente que acredita nisso, que fica com medo da vacina. Então, nós temos hoje um problema difícil que a gente precisa enfrentar. Some-se a isso que o PT depende muito da capacidade de comunicação do presidente Lula, da capacidade pessoal do Lula. O Lula tem uma qualidade de comunicação, Lula tem várias qualidades que a gente nem precisa repetir aqui. Excelente político, sabe transformar a parte técnica. Esse ponto eu queria dizer. O Lula não conhece a parte, entre aspas, técnica. Ele não vai entender exatamente um detalhe da saúde e da educação, mas ele consegue transformar isso em discurso político. E esse é o papel do líder. O líder não vai dominar, vamos dizer, cada detalhe técnico, mas ele é capaz de entender e transformar isso em política e conseguir apoio. Lula é muito bom nisso. E Lula é muito bom em comunicação. O problema é que, com isso tudo, a esquerda acabou se comunicando pouco. Veja a demora da esquerda para se interessar pelas redes sociais.
Veja, 4 anos atrás, quer dizer, praticamente era uma celebração em torno do André Janones, que era o homem da esquerda que estava entendendo de redes sociais. Não ouço mais falar dele. O que aconteceu? Por que sumiu? Ou então vamos pegar 10 anos atrás, quando o Haddad concorreu à reeleição como prefeito em São Paulo, teve uma votação baixa, perdendo já no primeiro turno para o João Dória. Na ocasião, eu perguntei para uma amiga minha, que muito afeta a comunicação política, quais eram as principais realizações do Haddad na prefeitura para eu poder divulgar. Ela disse, olha, o que eu sei é que está no site da prefeitura. Eu falei, gente, isso não é comunicação, né? Aí, de repente, eu encontrei um vídeo, até bem feito, das 10 principais realizações. A primeira que aparecia era a lâmpada LED nas praças da periferia. Eu fiquei pensando, alguém acha que lâmpada LED é a coisa que vai conquistar a reeleição? Quer dizer, havia outra que era melhor, que era o fato dos ônibus estarem andando mais depressa. Deveria ser a primeira. Mas eu acho que houve, por parte do PT e da esquerda, talvez, uma desconfiança muito grande em relação às redes sociais, que hoje são um grande veículo de trânsito da mentira, enquanto a extrema-direita investiu pesadíssimo nisso. Quando eu falo pesado, investiu em termos de know-how, de expertise, mas também de muito dinheiro entrou por aí. Então, a gente tem hoje esse problema que vocês já alertaram, né, de que é uma faixa etária mais jovem, mais informada pelas redes e pelo WhatsApp e talvez pelo Telegram, que essa faixa etária acaba não recebendo um discurso, mas um discurso que às vezes nem tentaram mandar para ela, sabe? Esse é um problema. Isso, enfim, é prioridade para ontem. Agora, Renato, me diz uma coisa. Quando a gente analisa, o Glauco hoje citou algumas vezes, e até de uma forma pormenorizada e tal, a questão dos aplicativos de mensagem, mas a gente tem as redes abertas onde há interferência direta é possível monitorar, e a gente faz esse monitoramento, por exemplo, como no Instagram, no TikTok, enfim, no Facebook, no Twitter, num monte de redes. Eu percebo que, eu queria saber o que você acha disso, eu sempre pergunto isso a figuras importantes do pensamento da esquerda, da intelectualidade da esquerda, porque foge daquilo que a gente aprendeu durante décadas como combate político. Mas assim, vou dar um exemplo, a gente conversava ontem isso aqui com, não me lembro agora quem era o entrevistado, mas a gente tocou exatamente nesse assunto. O Flávio Bolsonaro, a presidência da República pelo PL, o representante do bolsonarismo, filho do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro ficou notório para o Brasil como figura conhecida por nome e sobrenome, pelo fato de ter sido acusado do maior esquema de rachadinhas da história, o mais conhecido de todos, na Alerj, no Rio de Janeiro, em que eram depositados volumes exorbitantes de dinheiro de funcionários fantasmas de forma fracionada em bancos na própria Alerj. Teve a história que ele adquiriu uma franquia da loja de chocolates de luxo Copenhague e aquilo faturava não sei quantos, 630 mil reais, 650 mil reais. Quando deu BO, ele se desfez da loja. Por que alguém iria se desfazer de uma loja que dá um lucro tão grande se ela tivesse uma atividade ilícita? Enfim, ele empregava no gabinete dele a mãe e a então esposa de um amigo pessoal dele, amigo brother, que ele visitou na cadeia e que ele deu a maior comenda do estado do Rio de Janeiro, que é o maior assassino de aluguel da história do crime organizado do Rio, que é o ex-capitão afastado, já morreu, Adriano da Nóbrega, que era o chefe da principal milícia do escritório do crime. Não tem um momento em que o campo da esquerda vai precisar explicitar isso? Por que eu dei toda essa volta? Desculpa até estar demorando aqui para te fazer a pergunta. Eu vejo muito pouco nos programas de toda a mídia alternativa, nas redes sociais, eu vejo as pessoas falarem pouco disso e tratarem o Flávio Bolsonaro com naturalidade, a candidatura dele. Não é natural ter como um polo eleitoral numa eleição, um homem que pode se tornar presidente, alguém que era amigo íntimo de um psicopata assassino de aluguel, ou de um homem que se tornou notório por ter o maior esquema, ser acusado do maior esquema de peculato da história política brasileira. A gente não precisa ir um pouco para cima
nesse tipo de coisa? Concordo inteiramente. Faltou dizer tudo isso, e o problema, porém, Henrique, é que nessa altura, às vezes as pessoas já estão a tal ponto blindadas que elas já nem escutam direito. Olha uma observação que eu acho interessante. Eu tenho o hábito de ler jornal e gosto de ler os comentários dos leitores. Os leitores da Folha reclamam da Folha que eles acham a Folha à direita deles. A maior parte dos leitores comentam, está à esquerda do jornal que eles leem, jornal de que são assinantes, porque normalmente você só pode comentar quando você é assinante. Os jornais do Estadão, pasme, os leitores do Estadão, eles acham o Estadão um jornal de esquerda, um jornal que está sendo pago pelo governo. Então, há um grande número de leitores do Estadão que acham que estão muito à direita do Estadão, que já é um jornal historicamente conservador. Então, você tem, às vezes, uma blindagem tal que mesmo esse tipo de informação que você está recordando, que é muito importante, talvez não passe. Mas a nossa obrigação é divulgar isso, deixar claro que todo discurso pela moralidade, etc., que a direita gosta de usar, é um discurso falso, é uma grande mentira. E esse é um problema também sério no Brasil, porque tradicionalmente no país, a direita acusa a esquerda de corrupta, o que é um negócio quase delirante, porque é um país que foi governado muito mais pela direita do que pela esquerda. Os casos de corrupção apontam muito mais para a direita do que para a esquerda, e, no entanto, esse discurso passou praticamente batido. Lembra? A deposição da presidente Dilma teve muito a ver com a venda da ideia de que seria um governo corrupto, quando Dilma é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci. Quer dizer, pessoa de valores tão íntegros que nem sequer fez os acordos políticos que poderiam talvez salvar o seu mandato. Então, mas vamos dizer, embora a gente já esteja atrasado, eu acho que, né, nesse tipo de combate, discussão de ideias que está apontando, é preciso fazê-lo. Agora, em relação a algo, professor, que o senhor falou no começo no começo da sua participação aqui no Jornal da Fórum, que é a eleição para o Congresso Nacional, que esse é outro ponto importante e talvez aí de difícil solução, de difícil discussão, né? Porque tem também uma influência muito grande das redes sociais nisso. Inclusive, eu já fui contar até a minha experiência pessoal, fui mesário durante 8 eleições. Nossa, parabéns, viu? Você é um recorde. Na gloriosa cidade de São Vicente. E ali teve, na eleição de 2018, no primeiro turno, tiveram pelo menos 5 pessoas que chegaram e tiveram dificuldade para votar. E aí, 3 já vinham com aquela coisa, essa urna aqui, ela está fraudada, porque eu não estou conseguindo votar, tal. E aí é aquilo, o mesário não pode chegar e olhar, né, o que a pessoa está votando. Então, você tem que ficar fazendo perguntas para saber o que pode dar errado. Aí, na primeira, eu já percebi que tinha... você tem certeza que o deputado que você está tentando votar é de São Paulo? Aí a pessoa parou assim, falou, não sei. Então, ó, lá fora tem uma lista, né, com candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, todo mundo dá uma conferida lá. E, de fato, não era. Quando a segunda pessoa veio, eu já falei a mesma coisa, porque já sabia. Então, 5 pessoas, numa sessão ali que tem 200 e poucos votantes, naquele dia, estavam votando em pessoas que provavelmente receberam no WhatsApp, né? E viu ali, fulano de tal, Beltrana, tal, e estavam votando ali. E, quer dizer, o que mostra, primeiro, o poder dessas redes, né? A gente lembra como que a bancada do PSL, que era o partido do, então, um candidato a presidente, depois presidente Bolsonaro, acabou elegendo mais de 50 parlamentares, né? Sendo que era um partido que tinha um parlamentar, né? Não ia nem chegar na cláusula de barreira, e depois também vimos aí como alguns desses deputados, como por exemplo o Nicolas Ferreira, que é alguém que, digamos, é nativo digital, é alguém que nasce nesse habitat das redes, assim como o André Fernandes também, e alguns outros, eles continuam, não só foram eleitos por conta disso, mas continuam alimentando esse tipo de meio. Como é que a esquerda pode fazer esse embate, né? Porque agora a gente tem, além da eleição para deputado federal, deputado estadual também muito importante, nas assembleias, na Câmara dos Deputados, mas tem o Senado, né? E a gente já viu que a extrema-direita está investindo muito
nessa eleição para 2 senadores. Como é que o senhor vê, professor, esse dilema? O que a esquerda precisa fazer, na verdade, para poder equilibrar um pouco esse embate que, pelo menos aí nas últimas eleições, foi muito desequilibrado contra o campo progressista, mesmo ganhando a eleição presidencial, como aconteceu em 2022? Olha, acho que o primeiro ponto, Glauco, a gente tem que fazer um grande trabalho de educação política, no sentido de deixar claro que o votar em deputado não é qualquer coisa, é muito importante. As pessoas votam para deputado praticamente sem prestar atenção, votam porque alguém recomendou, porque é conhecido, porque é isso, aquilo, mas não pensando que as pessoas têm um papel decisivo, sobretudo agora com o orçamento enorme, emendas PIX, tudo mais, que vai ficando complicado, quer dizer, uma parte substancial do orçamento que deveria seguir normas, vamos dizer, que integrasse tudo com tudo, educação, saúde, está pulverizada. Ministérios hoje vão atrás de deputado. Olha, me bota uma emenda aqui numa escola aqui, na outra ali. Quer dizer, então, por exemplo, vamos pegar o MEC. O Ministério da Educação teria que ter critérios objetivos para onde ele vai colocar a educação integral. Só que hoje é mais fácil você conseguir educação integral com uma emenda de um deputado da região onde está essa escola. Isso elimina todo o planejamento. Então, eu preciso fazer essa educação, que é uma educação demorada, que não necessariamente implica que a pessoa vai votar no candidato que a gente quer, mas pelo menos para elas darem mais importância a esse voto. Historicamente, no Brasil, as pessoas dão importância ao voto no executivo, não no legislativo. Quanto aos deputados, acho que é esse trabalho de educação política. Quanto ao Senado, é bom lembrar que o Senado não tem 2 turnos, se elegem os 2 mais votados. Então, muito provavelmente, em vários estados, não na maioria, vai se eleger gente com 20% dos votos. Então, é muito importante que o lado progressista não se pulverize. Se o PSOL lançar um candidato, o PT lançar algum outro partido da base do governo Lula e apoiando o governo Lula, lançar também já são 3 para 2 vagas. Isso enfraquece. E a gente tem, então, que ter nomes que sejam bons. Eu diria que provavelmente o mais adequado para o Senado era você ter um nome mais de esquerda e um nome mais de centro na base do governo, sabe? Lançando, assim, de modo que a gente dispute 2 vagas em todos os estados, porque é crucial manter no Senado uma presença, na verdade, aumentar a presença. Veja, eu tenho dado da Câmara, do Senado eu não sei de cabeça. Na Câmara, toda a esquerda junta tem 1/4 das cadeiras. Não tem nem sequer 1/3, ela precisaria de 1/3 mais 1 para barrar o pedido de impeachment ou algo do gênero, né? E ela não tem nem isso. Então, a esquerda está muito fraca nisso e tem que melhorar. Mas eu diria que, para o Senado, é preciso realmente ser bastante pragmático. Para a Câmara, em que o que conta é o voto proporcional, o que nós temos é que emplacar nomes bons, nomes sérios. Então, está surgindo gente boa. Não sei nem se eu posso falar, nós vamos falar, acho que não estamos no período eleitoral nem nada, mas estou contente com a ideia de que talvez o Luiz Erundina concorra à Assembleia Legislativa de São Paulo. Luiz Erundina está com 90 anos, se não me engano. Eu acho que ficar viajando para Brasília é um desgaste muito grande e ela pode fazer um papel importante na LESP. E é isso, né? Quer dizer, a gente tem nomes que são muito bons e precisa ter vários nomes, né? Também vários, porque o sistema proporcional ele é meio perverso. Se, por exemplo, alguém tiver 1 milhão de votos, leva a gente junto, mas você não sabe quem é a gente que está indo junto, né? Então é meio complicado. Pois é, tem um outro recorte. Eu vou passar essa pergunta primeiro para ti. Eu vi que o Salvio Cotter chegou aqui também, ele daqui a pouquinho está entrando, eu quero ouvi-lo, mas antes eu vou passar para ti, Renato. Um recorte de hoje da pesquisa Quest, esse muito importante, para mim talvez o mais importante no contexto geral, tendo em vista que a pesquisa mudou muito pouca coisa no cenário, a não ser mostrar um viés de baixa do presidente Lula na margem de erro. Que é o seguinte, o medo, a gente está falando tanto do medo, né? Agora há pouco você citou lá atrás, no teu período à frente do MEC, na gestão da presidenta Dilma, quando surgiram aquelas fake news da questão do escola sem partido, da mudar o sexo e a orientação sexual das crianças e tal.
E isso era o medo, mexer com o medo. E a pesquisa explorou uma coisa interessante, o medo, essa quest, que é o seguinte: foi perguntado diretamente para o eleitor com essa palavra, usando este substantivo. Do que você tem mais medo? E a palavra medo na política ela é até um tabu, porque em democracias não se deve falar de medo, né? Porque medo é uma outra coisa. Do que você tem mais medo? Do retorno da família Bolsonaro ao poder ou na manutenção do presidente Lula no poder, ou seja, ganhar mais um mandato e seguir no Palácio do Planalto. E 44% das pessoas disseram que tem medo da volta da família Bolsonaro. E 41%, evidentemente, no bojo aí do antipetismo e no seio do bolsonarismo, disseram que tem medo da permanência do Lula. São 3 pontos. E me parece substancial para uma pergunta desse tipo e numa situação e num cenário tão polarizado como o atual e tão dividido. Eu queria saber se a gente deveria também, de alguma maneira, explorar esse medo naquele melhor estilo, você deve lembrar disso, eu era um jovem universitário, quando o Lula vence a primeira eleição em 2002 contra o Serra, a campanha do Serra tinha eram uns recortes rápidos, uns esquetes, com a Regina Duarte, que ela falava assim, eu tenho medo. E aí era só um corte daquilo e mostrava o Lula com o MST, era algo do tipo. A gente devia partir para uma coisa Regina Duarte à lá 2002 e dizer eu tenho medo, Renato, porque as pessoas têm medo da volta do bolsonarismo. Né? Eu, particularmente, digo como indivíduo, não só como jornalista e tal, eu tenho medo da volta do bolsonarismo. A gente acho que podia explorar isso de uma forma mais natural, né? Eu acho que sim, acho que deixando claro tudo que foi feito de ruim, lembrando que, olha, uma coisa que é importante, né? No mundo afora, o número de mortos pela pandemia foi um pouco menos de 1 por 1.000. Num planeta que tem 8 bilhões de habitantes, foi 7 milhões. Então, no Brasil deveriam ter morrido, por esse cálculo, 180 mil. Morreram 720 mil. Então, são mais de 500 mil mortes suplementares devidas a quê? Devidas ao descaso do bolsonarismo. E acho que todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. Então, pensar que dos que morreram de Covid, 80% não precisavam ter morrido, não teriam morrido se tivesse sido respeitado o isolamento físico pregado no início da pandemia, se a vacinação tivesse sido mais rápida e mais unânime, quer dizer, sem campanha contra a vacinação. Então, eu acho que nós poderíamos colocar essas questões, poderíamos colocar todas as deficiências desse governo que passou, quer dizer, a maneira como ele manipulou as Forças Armadas. Forças Armadas são para ser um orgulho de um país, não vergonha, né? Então, quando você tem generais que estão condenados e que a gente acredita que devam perder a patente para que o Exército, as Forças Armadas se limpem do joio, fiquem só com trigo, eu acho que seria bom colocar essa questão, sim. Mas é bom lembrar também, o Henrique, que ao mesmo tempo a campanha veio com sem medo de ser feliz, e a esperança venceu o medo. Então, o Lula jogou bem com tudo isso, quer dizer, o medo ficou do lado da direita, né? O medo ficou nesse papel patético da Regina Duarte, enquanto a esquerda dizia, não tem que ter medo da felicidade, não tem que ter medo de fazer uma aposta num Brasil melhor. E essa é uma coisa que eu admiro muito na esquerda brasileira, especialmente no seu grande líder, que é o presidente Lula, é o arrojo, é a ambição. Quer dizer, é quem não acha que o Brasil tem que ser subalterno, tem que ser subordinado. Vejam, por exemplo, o governador Tarcísio. O que ele propôs quando o Trump veio com o tarifaço? Que o Brasil se humilhasse, que o Brasil desse alguma vitória ao Trump para que o Trump fosse bacana com a gente, fosse fofo conosco. Para ele ser fofo, o Lula tinha que se humilhar. E aí, aquele prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, que não é nenhum perigoso esquerdista, mas ele falou, o Trump não respeita quem se humilha, o que acabou sendo o grande exemplo. Lula, hoje, é praticamente o único, o principal governante do mundo que não se humilhou perante o Trump e até agora venceu todas. Venceu também não enfrentando tão radicalmente quanto talvez algumas pessoas da esquerda gostariam, mas assim, ele foi muito firme, muito claro, muito autêntico, muito corajoso nisso tudo, diante da maior potência mundial, uma potência que pode
atacar o Brasil, se quiser, né? Isso é possível. Ainda mais tendo um maluco na sua testa, né? O que ele fez na Venezuela deixou todo mundo meio assustado. Quer dizer, ele tecnicamente pode fazer isso em qualquer país do mundo, menos talvez a Rússia e a China. Mas, enfim, eu estou me alongando um pouco. Eu penso que seria importante a gente fazer esse mix da esperança, de tudo que pode melhorar, e, ao mesmo tempo, de deixar claro o que é o outro lado da coisa, quer dizer, o desastre que seria um mandato bolsonarista 2. Perfeito, então. Renato Giannini Ribeiro, eu vou agradecer a tua participação aqui com a gente neste Jornal da Fórum, sempre ilustre, o pessoal aí mandando muito elogio para ti, o pessoal adora quando você vem aqui. Eu brinco que você está aqui no nosso grupo de estrelados convidados, que é o top 5 do Jornal da Fórum, que todo mundo elogia. Obrigado, viu, Renato? Eu te agradeço, Henrique, ainda mais essas belas palavras, né? Glauco, prazer também te ver, e para todos os que estão participando, né? Uma boa noite e um bom carnaval, né? Se a gente não se vir antes, que aproveitem bem os feriados e a folia e a alegria, que a alegria é a prova dos 9, como dizia Oswaldo de Andrade. Boa noite. Maravilha. Obrigado e bom carnaval para ti também, Renato. Um abraço. Obrigado.